Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, sintam-se à vontade nesse canal e eu quero agradecer primeiramente por você estar nesse vídeo. E se você está nesse vídeo, você está muito curioso em saber quais são as formas que tem para ganhar dinheiro com ações de empresas na Bolsa de Valores. Então fica até o final do vídeo porque o vídeo está muito bacana. Mas antes de mais nada, dá o seu like para eu entender que você apoia esse canal. Isso ajuda demais a gente no YouTube e também ajuda a entender que você gostou do vídeo. Então manda o like no começo se você puder, se não puder não tem problema. Meus vídeos são rápidos, eu não fico enrolando, tá bom? Então fica com a gente nesse canal e também siga-nos no Instagram. O conteúdo lá é um pouco diferente e o link está na descrição, tá bom? Bom, vamos falar das 3 formas básicas, as 3 formas mais utilizadas para se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. E eu já utilizei as 3 formas, eu vou falar qual eu prefiro, na verdade. A que eu prefiro, acho que se você segue o canal, você já sabe, mas de qualquer forma eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, logicamente privilegiando, falando um pouco mais da que eu mais gosto. A primeira delas é uma modalidade que se chama Day Trader. Então, o que é o Day Trader? O Day Trader é quando você compra uma ação e vende no mesmo dia. Você tem que começar a operação e encerrar no mesmo dia, tá bom? Isso tanto para a compra quanto para a venda. Mas eu não vou falar da venda, que é um pouco mais complicado, de operar vendido, não vou falar sobre isso, mas é quando você aposta contra o mercado. Mas vamos continuar o primeiro exemplo. Então, você compra uma ação, por exemplo, no início da manhã, e você imagina que aquela ação, por algum motivo, ela vai subir até o fim da tarde, ali quando está acabando o pregão. Então você vai realizar o lucro. Você compra uma ação por R$9 e você vai lá e vende por R$9,50 ou R$11 ou 10, seja lá para onde ela for, tá bom? O problema é que se ela não subir e você cair, você vai perder dinheiro, né? Existem corretoras, inclusive, que elas encerram as operações automaticamente se você clicar em Day Trader. Então, quando você comprar ações, certifique-se que você está clicando em Swing Trader. Eu vou te explicar, tá bom? Porque às vezes a operação ela é encerrada sem você querer e tem uma taxa de corretagem por isso também, tá bom? O fato é o seguinte, a operação Day Trader, ela é muito mais utilizada através da análise técnica. Então, o que é a análise técnica? A análise técnica é aquela, sabe aqueles gráficos de candle, vou colocar um pouco na tela para você ver, que fica subindo e descendo. Os analistas técnicos, eles têm ali mais ou menos uma estimativa do que vai acontecer com o mercado de acordo com esse tipo de análise técnica, né? Então aí tem um martelo invertido, tem estrela não sei o que. Eu já estudei alguma coisa, eu li um livro inclusive a respeito para eu aprender o que é, né? Eu não uso análise técnica, pouquíssimas vezes eu olhei para isso, algumas vezes a gente até acaba acertando, né? Mas tem um outro fator muito importante para o day trader que tem que tomar muito cuidado também, que são as notícias de curto prazo. Então, por exemplo, quem faz day trader fica muito esperto no que está acontecendo fora do país. Então, ali à noite, algumas notícias ele já sabe que vai afetar no dia seguinte, tanto para cima quanto para baixo, e ele já tem mais ou menos uma ideia do que ele vai fazer quando abrir o mercado. Então, na verdade, o day trader dá dinheiro? São poucas pessoas que ganham dinheiro com day trader, mas também por quê? Porque poucas pessoas procuram se profissionalizar nessa modalidade, né? Então, falam lá, um estudo diz que 5% das pessoas que fazem day trader ganham dinheiro. Porque de todo mundo, só 5% que leva isso a sério, que estuda, que fica ali na frente do computador, estudando o tempo todo, são profissionais. Então, é mais fácil um profissional ganhar do que você. Então, é por isso que eu falo, não se meta com day trader, porque a possibilidade, a probabilidade de você perder dinheiro, ela é muito maior do que de você ganhar. O que estraga um pouco, entre aspas, é que isso sim é tratar a Bolsa de Valores como se fosse um cassino, né? Você vai lá, coloca um dinheiro e ganha. Aí você pega confiança. Aí no segundo dia, quem sabe você ganha novamente. Aí você aumenta o seu aporte naquele day trade e um dia você perde. Aí você se ferra. É aí que vem a lição, a grande lição do mercado. Nem tudo só sobe. As coisas ficam oscilando o tempo todo na Bolsa de Valores, tá bom? Então toma cuidado. Então esse foi o day trader. A segunda modalidade, que inclusive eu gosto, tá bom? Já pratiquei muitas vezes, é o swing trader. O swing trader, ele tem um pouco a questão da análise técnica, mas também junto um pouco com a questão da análise fundamentalista, que eu já vou falar daqui a pouco da análise fundamentalista. Ele junta um pouco as duas coisas. Por quê? Porque o swing trader você compra por um médio prazo, digamos assim. Às vezes é para uma semana, às vezes é para um mês, às vezes até para meses. Tem pessoas que montam carteiras de swing trader para vender depois de um ano, por exemplo, né? Então eles têm ali uma noção de que em um ano possíveis papéis vão se valorizar, né? E mesmo se alguns desvalorizaram, aqueles que se valorizaram, eles pagaram o prejuízo daquele, então você não vai ter um prejuízo tão grande, digamos assim. O swing trader é uma forma um pouco menos arriscada, um pouco mais tranquila, principalmente se você não precisa do dinheiro. Então, por exemplo, não estou recomendando nada, mas, por exemplo, a gente vê aí o que aconteceu na última semana, né? Os fundos imobiliários eles caíram muito
muito por conta da notícia da possível tributação, né? Eles caíram, teve fundo imobiliário que caiu 10%. Possivelmente algumas pessoas compraram alguns desses papéis, né? Porque a gente sabe que isso acaba voltando com o tempo e dito e feito. Ontem tivemos um aumento de alguns fundos imobiliários. Os fundos imobiliários normalmente eles nem são usados para esse tipo de operação, mas tem gente que faz, entendeu? Ah, vou comprar porque caiu 10%, não vai cair mais, tá? A pessoa vai lá, junta com a análise técnica, de repente acaba entendendo que não vai cair mais, aí ele compra, quando sobe, ele vai lá e vende e lucra a diferença, né? Existe um imposto, um teto ali que se você atingir um limite, ali é 20 mil reais, você vai pagar imposto sobre aquilo. Se não atingir esse valor, você não paga imposto, né? Isso contando com tudo de lucro que você fez durante o mês. Uma hora eu falo um pouco melhor sobre isso. Então esse é o swing trader. O swing trader é quando você compra, se você vender no dia seguinte já é considerado um swing trader. O day trader é quando você encerra no mesmo dia. Agora a próxima modalidade, que é a que eu uso, que é a que eu mais gosto, é o buy and holding, né? Então buy and hold é o quê? É quando você pega para realmente virar sócio da empresa. Você não tem planos em vender aquelas ações, a não ser que mude os fundamentos e tudo mais. Então o que acontece? Ah, significa que o buy and hold ele nunca vende? Não, não significa isso. Você pode ganhar dinheiro ao longo prazo, só que no meio do caminho você também pode realizar alguma coisa e ganhar algum dinheiro, né? Suponhamos que na sua carteira tem um papel que aumentou 50% de valorização e você tem um outro papel muito bom que caiu um pouco. De repente você pode vender um pouco desse papel para realizar uma compra daquele papel que caiu para dar uma balanceada na sua carteira. Ainda você é um buy and holder, né? Então eu considero como buy and holder, porque você balancear a sua carteira não significa que você está só especulando, né? Você simplesmente está balanceando a sua carteira. Eu já fiz isso, eu acho saudável fazer isso, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Eu não gosto de vender as empresas que eu gosto, eu não faço isso, eu não acho legal. Pelo contrário, eu sempre aporto todo mês ali um pouquinho em cada empresa das empresas que eu gosto, que eu já mostrei aqui para vocês. E essa modalidade do buy and holder, ela trabalha muito mais focado, na verdade é plenamente focado ali na análise fundamentalista, né? Onde você vai procurar, na verdade, os números da empresa, o setor que ela atua, estudar um pouco sobre que tipo de política no Brasil poderia afetar aquela empresa, sobre macroeconomia, ver que tipo de empresa, se é uma estatal, se é uma empresa que ela está ligada a câmbio, entre várias outras coisas, né? Que tipo de papel é esse? Qual é a inovação que a empresa traz? Eu ainda falarei sobre análise fundamentalista. Na verdade, eu farei um vídeo explicando como se escolhe uma empresa, né? Então, se você está nesse vídeo, é o primeiro passo de algumas aulas que eu vou deixar aqui no YouTube para você entender como que a gente chega, né? Na verdade, para comprar uma empresa, é muito importante que você não colhe carteira de ninguém, porque eu posso ter comprado uma ação o ano passado e você vê eu falando aqui, você vai e compra, você já pegou a outro preço. E amanhã ou depois eu posso vender essa ação, só que eu vou lucrar, só que você vai perder, entendeu? Então é por isso que é importante você tomar as suas próprias decisões, não entre em recomendação, tome muito cuidado, a não ser realmente que você tenha analisado e visto algum sentido nessa compra de ação de empresa. Lembrando que quando você compra uma ação, seja qual das modalidades que você escolher, você virou sócio daquela empresa, mesmo que seja por um dia, você em algum momento foi sócio daquela empresa. Então, quando se trata para longo prazo, você tem que entender a respeito de alguns indicadores que eu trarei aqui para vocês. Eu quero ensinar você como que se analisa, como que você toma a tomada de decisão para entrar numa empresa, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. É muito para iniciante, mas também serve para quem já está investindo, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima e é nóis!